Então, aprender mais e mais à luz da palavra de Deus. Hoje, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Paulo continua dando instruções à igreja de Corinto. A igreja era muito jovem, não apenas a igreja de Corinto, mas a igreja daquela época. Havia uma mistura muito grande de povos, de culturas. E é sempre assim em um relacionamento novo. Eu costumo dizer que o período mais desafiador do casamento é o primeiro ano. Porque o marido traz a sua bagagem, a esposa traz a sua bagagem, e ali então juntos eles compartilham a bagagem um com o outro e vão arrumando no armário do casamento. Então tem coisas que para o marido é mais importante, tem coisas que para a esposa é mais importante. E aí então pode surgir, e muitas vezes surge, aquilo que é o conflito. A igreja estava começando, era o começo de um casamento, podemos dizer assim. Então vinha o judeu com o seu costume e o gentil com o seu costume. E aí então estabelecia-se o conflito. O conflito ele vinha justamente por conta dessa situação onde o que é que eu devo, o que é a verdade? Aquilo que eu acredito ou aquilo que o meu irmão acredita. Então o gentil achava que podia comer qualquer carne sacrificada, qualquer tipo de carne. O judeu já não comia. E aí então tinha a controvérsia. Eu quero ler para você uma frase que eu citei no domingo. Citei no domingo na minha ministração. É uma frase que comumente ela é atribuída a Santo Agostinho, mas, na verdade, essa frase ela foi dita pela primeira vez por um pastor luterano do século XVII. O nome dele é Rupertus Meldenius, também conhecido por Peter Meiderlin, mas só foi registrada formalmente por Marco Antônio de Dominis, que nasceu em 1566. Eu vou postar a frase aqui no comentário para você, porque é uma frase muito interessante que traz uma direção importantíssima para aquilo que nós vamos estudar hoje. Veja comigo. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, o amor. Naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que não é essencial, liberdade. E em tudo, o amor. Ou seja, a questão aqui da comida, e você vai avaliar isso comigo aqui no capítulo 8, era algo não essencial. Então, Paulo fala da questão da liberdade, mas Paulo coloca o amor aqui de uma maneira muito, muito, muito clara. Vamos lá, então, a leitura do nosso texto de hoje. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, e aí Paulo começa escrevendo aqui aos Coríntios, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o que edifica é o amor. Vejam, Paulo já estabelece aqui e fala, todos nós temos conhecimento. Você tem conhecimento, você tem conhecimento, você tem conhecimento. Isso traz um orgulho para nós, porque sabemos alguma coisa, mas o que vai edificar é o amor. Aquele que é conhecido por Deus é aquele que ama. Então, Paulo já chega logo de cara e fala assim, vocês estão discutindo aí sobre a questão da comida sacrificada aos ídolos. O ídolo não é nada. Só existe um único Deus. Então, a comida é sacrificada ao ídolo e o ídolo não vai vir reclamar a comida dele. Por quê? Porque só Deus é Deus. Então, quando Paulo começa falando isso, a questão que ele traz é a seguinte, pode comer, porque essa consagração, ela não tem a ver coisa alguma. Só que
Ele fala aqui no versículo 8. Ele primeiro quebra essa autoridade do ídolo. Por quê? Entenda uma coisa. Se Paulo falasse, não vai comer, as pessoas iriam valorizar a situação do ídolo. Aí, no versículo 8, ele então, do 1 ao 7, ele fala que o ídolo não é nada, então, tanto faz comer ou não comer, mas no verso 8 ele começa a trazer um viés diferenciado, quando ele diz assim, a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Então, comer ou não comer não vai te fazer melhor ou pior diante de Deus. Contudo, tenha cuidado. Para quê? Para que a tua liberdade não seja uma pedra de tropeço para os fracos. E aí você vai lembrar da frase paulina que diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado ao ídolo? E quando Paulo fala que a comer, ele não está dizendo apenas do alimento, mas ele está falando da adoração. Ou seja, Paulo está dizendo que muitas ações nossas podem trazer confusão na mente do nosso irmão na fé. E aí, então, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do meu conhecimento. Se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais eu vou comer carne. Que lindo essa frase de Paulo. Se eu vou fazer alguma coisa e o meu irmão pode vir a tropeçar por causa disso, eu não vou fazer mais. E aí você vê o princípio que eu citei aqui de Marco Antônio de Dôminis, que em todas as coisas o amor coloca então a postura de Paulo acima de tudo. Esse texto ele é muito, muito interessante, por quê? Porque ele não é simplesmente, não é um texto doutrinário, ele é um texto de amor. Ele não é um texto dizendo que aqui, olha, Paulo está falando que vai comer isso ou vai comer aquilo. Paulo está dizendo a amar. A minha vida e a tua vida, ela deve ser para que as pessoas vejam Cristo em nós e assim o Espírito Santo passe a exercer ação na vida delas. As pessoas precisam enxergar e ver o nosso testemunho. Você tem uma oportunidade? Então testemunhe do amor de Deus. E aí eu trago aqui para você uma pergunta. Será que o meu falar, o meu agir, aquilo que é o meu comportamento traduz o que é a glória de Cristo na minha vida? Será que as pessoas olham para você e veem, pô, você tem uma aura diferenciada? Você tem alguma coisa diferente em você? Sim, eu tenho. É o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida. E aí, então, eu quero trazer uma pergunta hoje de maneira prática para a tua vida. Quais são as situações que o meu exemplo pode influenciar negativamente uma outra pessoa? Mesmo que eu não esteja fazendo nada errado. Mesmo que eu não esteja fazendo nada errado. Não estou fazendo nada errado. Mas será que tal ação não pode estar influenciando negativamente aquela pessoa? Qual é a grande dúvida da igreja de Corinto? Pode comer o alimento oferecido ao Deus pagão ou não pode? Paulo diz o seguinte, poder pode. O Deus pagão, na verdade, ele não existe. Mas o que Paulo sugere? Paulo sugere o amor. O amor é mais importante que o conhecimento sobre uma lei específica. E aqui, nos versículos de 7 a 11, o que Paulo fala? Paulo fala justamente sobre o amor. A palavra liberdade aqui, no versículo 9, ela diz o seguinte, olha, eu vou ler o verso 9 para você, mas vede que a vossa liberdade não seja de maneira alguma escândalo para os fracos.
Não tem um mandamento específico que proíbe. Então você pode dizer, eu sou livre. Mas se vai trazer escândalo para o meu irmão, Paulo então fala, eu não vou comer. Se vai ser pedra de tropeço, eu não vou comer. Se vai escandalizar, eu não vou fazer. O escandalizar aqui no verso 13 poderia ser traduzido como vai fazer o meu irmão tropeçar, então eu tô fora. Demonstramos amor por outras pessoas, se evitarmos agir de maneira que os faça tropeçar. Lá em Romanos 14, Paulo já tinha falado isso para os membros da igreja de Roma. Vale a pena a gente ponderar justamente sobre isso. Então, que nós sejamos instrumentos de Deus para demonstrar amor e não fazermos o nosso irmão tropeçar. Medite nisso e viva bem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.